Boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente, nessa casa, Serra de Luz. E essa tarde também vamos aos recadinhos, mas antes nós vamos ter a Helenice, que nos trará um pouco do Evangelho, com o tema Ora e Prossegue. Então, essa tarde ela nos trará essa mensagem e que cada um de nós consiga melhor entendimento. Vamos aos nossos recados. Desculpa pela minha falha que estava dando microfonia aqui. Vamos aos recadinhos dessa tarde. O primeiro recadinho, a gente vai falar sobre a fluidificação das nossas águas, né? Que quem já está com elas aí ao seu lado, já ótimo. Quem não está, tem um tempinho aí enquanto eu estou aqui, já saia, separa seu copinho com água, para que no finalzinho da nossa prece final, nós vamos fazer a nossa vibração. E dessa maneira, elas vão receber aquilo que cada um de nós necessita, né? Através do nosso próprio merecimento. Então, esse é o primeiro recadinho. Quem está fazendo o tratamento, não esqueça. O segundo recado é o nosso atendimento fraterno, né? Que apesar da pandemia, do momento que nós passamos, né? Nós estamos fazendo esse atendimento através do agendamento pelo WhatsApp. É feita a entrevista da mesma forma, tá? A privacidade é total, então agende a sua entrevista, fale com a pessoa, se sinta à vontade, e nós estamos aqui para tentar auxiliar, tentar orientar aquelas pessoas que estão fazendo o tratamento e querem continuar ou não, façam o agendamento, façam a entrevista, que isso muitas vezes é essencial, né, para quem naquele momento precisa de uma ajuda, de uma orientação. Então, as nossas portas estão abertas através desse canal, e quem necessitar, estamos aí atendendo. E o terceiro e último recadinho é que, não pelo momento natalino, né, mas pelo momento da dificuldade, né, da pandemia que a gente vive aí desde o começo do ano, né, que a gente pode falar assim, muitas pessoas estão afastadas, isoladas, outras, pelo momento, perderam o emprego. E nós temos aquelas pessoas também que já são cadastradas na nossa casa e elas recebem mensalmente esse auxílio, essas famílias. E graças a Deus e a ajuda de todos vocês, os nossos parceiros, continuamos atendendo. Então a gente não está fazendo a campanha do quilo, e dessa forma a gente está fazendo essa solicitação, né? Para quem possa doar alguma coisa, algum alimento não perecível, ou entre em contato conosco pelos canais, ou nós mesmos, não tem nenhum problema. Aquelas pessoas que têm uma quantidade um pouco maior e não tem como levar, marca com a gente vai fazer uma programação, vai retirar, porque esse trabalho realmente é um trabalho que pelo momento, sempre foi necessário, mas eu acho que agora é um momento um pouco mais delicado, né, pela situação que o mundo vive. Então fica aí os nossos 3 recadinhos. Então, antes da gente chamar a nossa irmã Helenice, nós vamos fazer a nossa prece. Então, dessa forma, vamos todos fechando os nossos olhos, nos tranquilizando a mente e o coração, afastando de nós os problemas, as dificuldades, todos aqueles obstáculos que passamos por esses últimos dias, por hoje, deixando essas dificuldades de lado, e com a serenidade necessária, vamos unir os nossos pensamentos e levar ao plano maior, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Inicialmente, pedir a eles que envolvam a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Envolvam os nossos mentores, a equipe espiritual do Serra de Luz, envolvam os nossos lares, envolvam a nossa casa Serra de Luz. E dessa forma, cada um de nós, através desse envolvimento, da serenidade de nossos corações, nós teremos um melhor compreendimento sobre o tema dessa tarde. Que assim consigamos enxergar as oportunidades de mudança, de melhoria em nossa caminhada. Pedimos também, Mestre Jesus, um movimento que envolva com muita luz e muita paz a irmã Helenice,
que fará a palestra dessa tarde. E dessa forma, através de sua apresentação, ela traga a luz à nossa mente, nos fazendo enxergar as oportunidades, o amor ao nosso coração, fazendo compreensão. Esse Jesus permaneça conosco durante todo esse Evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Pronto. E dessa forma, vamos agora chamar a nossa irmã Helenice, que fará a palestra com o tema Ora e Prossegue. Helenice, seja bem-vinda. A Casa Seara de Luz, mais uma vez, agradece o seu tempo, a sua dedicação a nós. Palavra é sua e nos traga o Evangelho. Fique com Deus. Obrigada. Gente, boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez ao pessoal do Seara de Luz por essa grande oportunidade. É interessante, né, sermos chamados a conversar, a bater esse papinho sobre orar e prosseguir, né? Aí a gente para pensar, o que é orar? E de que maneira eu me mantenho firme nos meus propósitos, se a vida está me enchendo de dificuldades. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Eu entendo que orar é conversar com Deus. Mas eu entendo realmente o que é essa conversa? O hábito que nós temos de culturas arraigadas de séculos é que o momento da oração é um petitório. Pedimos tudo. E aí não esperamos a resposta. Ou se a resposta vem, não era aquilo que a gente queria. Como é que fica então? Vamos aproveitar e também tentar entender o que é prosseguir. Seguir eu sei, é ir atrás de algum condutor, mesmo que não sejam pessoas, eu sigo atrás, por exemplo, de um objetivo. Isso é seguir. Prosseguir é me manter firme naquele caminho que eu me propus, sem desviar, e tomar o máximo de cuidado para que eu não caia fora dele. A proposta do tema, ora e prossegue. Pensando nisso, e na proposta que nós, né, nesses questionamentos que nós jogamos no convite, nós fomos fazer a busca do que significa orar. E aí pensamos, orar é a mesma coisa que rezar? O conceito que eu tenho de cultura, de vivência, me traz essa impressão que orar e rezar são exatamente as mesmas coisas. No entanto, não são. Orar vem do latim os, que é o que sai da boca, oral, orare. Já rezar vem também do latim, no grego, aliás, perdão, o orar vem do grego e o rezar vem do latim, do recitar. Então, quando eu analiso o verbo orar, aí a gente vai entrar um pouquinho em língua portuguesa, e é legal porque a gente rememora, né, a questão da língua portuguesa. Quando eu entro na questão da avaliação do orar, eu tenho duas formas de avaliação. Uma, como verbo, tá? Aí eu vou lá verificar ele como verbo de regência múltipla, ou seja, ele pode ser utilizado para várias coisas, ou como um verbo transitivo direto ou intransitivo. Ai, para com isso. Não, eu vou parar assim. É só para a gente saber que o verbo orar, e tudo que é verbo, a gente sabe que é o procedimento de uma ação, né? Verbo remete a uma ação, né? O orar, ele nos chama a atenção que é o meu momento íntimo com alguma coisa. Eu estou
em ligação íntima, seja no âmbito emocional, no âmbito espiritual, seja até nas relações. Existem até uns exemplos, eu vou ler aqui para vocês. Fazer uma oração pode ser uma prece aos deuses ou ao santo de sua devoção. Ou a pessoa orou um cântico, ou orava pelos necessitados, ou precisava orar antes de trabalhar, para se sentir firme, para se sentir seguro. Já o rezar está mais ligado ao recitar, ao repetir formulações. E aí vem aquelas preces repetitivas que por tantos e tantos anos foi-nos trazida pela cultura de algumas ideologias religiosas. Então, o orar e o rezar, hoje, no nosso entendimento, agora, ele tem até a impressão de ser igual, mas não é, não. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse assim: orarás desta forma. Ele não disse, vocês vão orar e repetir do jeito que eu estou falando. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Na verdade, ele ensina um modelo de oração, que a gente identifique a relação nossa com Deus, a nossa relação com as divindades. Ai, meu Deus, desculpem, mas o meu gato subiu em cima do computador, derramou minha água toda. Ai, desculpem, eu que assustei. É um gatinho pequenininho de só 10 quilos. Então, vamos lá. Voltando. Jesus nos diz, nas 3 primeiras partes do Pai Nosso, da nossa relação com Deus, da nossa relação com aquele ser superior que nos deu a vida. Então, basicamente, neste momento, nós precisamos louvar, estar perto dele, senti-lo em nós como suas criaturas, como sua parte integral. Depois, quando Jesus prossegue, ele chama para o nós. Aí ele trata do coletivo. Ele trata, venha a nós o vosso reino. Na verdade, o que ele diz? Nos achegue, que a gente consiga entender essa relação, que não sou só eu aqui na terra que preciso de ti, Senhor. É todo mundo. Porque todo ser humano faz parte da tua criação, toda a natureza faz parte da tua criação. Então, eu não posso dispensar a questão do estar no grupo ou de fazer parte do grupo que é a sociedade. É pensar coletivamente. E, finalmente, o Pai Nosso Jesus nos ensina a voltar a nós mesmos. Autorreconhecimento, autoentendimento, e daí o auto-perdão. Vamos lá num exemplo, quando eu falo, e livra-nos do mal. Que eu seja perdoado na medida que eu perdoo. Ou seja, eu estou fazendo um autorreconhecimento daquilo que eu sou, daquilo que eu entendo que não está legal em mim. É quando eu começo a abstrair tudo que a vida está me ensinando. Então, todas aquelas dores, todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades têm uma razão de ser. E Deus não está desamparando. Os espíritos amigos não nos desamparam. Jesus não nos abandona. Os irmãos espirituais estão ali constantemente, nos ouvindo, seguindo-nos. É que o momento é nosso. As situações são nossas. Nós temos que resolver. Aí, quando eu vou na análise do verbo orar, vejam bem, Jesus não me deu
Nenhum momento uma determinação. Quando orardes assim. Repita tudo que eu estou falando. Não, ele trouxe o entendimento em 3 partes. Como eu me situo, como eu vejo Deus, como eu estou com Deus, com o Criador, se assim quiser dizer, como dizia Emmanuel, o Criador incriado, porque eu não tenho como definir, eu não tenho como explicar, a luz divina, a divindade que existe em mim, a essência do amor que está em mim e que está no universo, e assim por diante. Depois ele fala, compreenda a tua posição aqui, no universo, no meio, o do quanto aquilo que você quer, o outro também quer, entrando no âmbito do pessoal, do íntimo, do mais íntimo que eu tenho. Então, nesse momento, né, que ele nos chama para essa perspectiva, ele deixa muito claro que na hora que eu oro, eu estou conversando com um amigo. Eu estou conversando com alguém que me ama profundamente e em quem eu acredito. Deus, Jesus, os espíritos amigos, os santos da sua devoção e assim por diante. Mas se eu saio disso tudo e entro na avaliação do verbo orar, que não é rezar, no âmbito do entendimento do verbo intransitivo ou transitivo direto, eu vou falar, aí sim, muito mais do recitar, muito mais do expor. E eu entro naquele entendimento de que orar é saber falar bem. O orador fez uma ótima palestra. Nossa, aquela pessoa tem uma oratória fantástica. Aí não existe aquela intimidade minha com aquele a quem estou solicitando, ou agradecendo, ou louvando. E sim, está aí presente a ação de falar a outros. Muito menos de ouvir, muito mais de falar. Então, orar, nesse caso, nessa proposta do tema da palestra, é: qual a tua intimidade com Deus? Ou qual é o grau de intimidade que tu tens contigo mesmo? Sabe aquela história do olhar-se no espelho, identificar-se diante daquela imagem e perceber que além da imagem tem você mesmo? Tem o teu eu? Bater os olhos ali, se olhar profundamente, cada marca de expressão nova que apareceu, ou então o fio de cabelo que está mudando de cor. Ah, eu não consigo me olhar no espelho. Faça o exercício diário, então. Comece, meu irmão. Comece a se olhar no espelho e ver ali, refletido bem ali, ó, a maior obra da criação divina. Uma obra tão perfeita que não há inteligência humana que consiga imitá-la. Sabem cloná-la, mas a essência do ser humano não. Sabe por quê? Porque esta essência aqui, ela é dirigida pelo eu superior, que é o espírito. Nós todos não somos essa matéria que nós vemos. Nós somos o espírito que utiliza esta grande oportunidade para evoluir. Por isso que Jesus dizia: cuida bem do teu vaso físico, porque ele nos traduzia que nós, espíritos, somos verdadeiras flores de Deus, que precisam estar dentro de um vaso com água pura, para continuarem aberta, nos dando prazer do visual e do perfume. Paramos para pensar nisso? Quantas pessoas e quantas vezes nós, lá atrás, no auge da nossa ignorância, porque somos crianças eternas, todo dia vamos aprendendo um pouquinho mais, aí vamos tirando, né, as camadinhas da ignorância, como se arranca a casquinha da cebola,
Todo dia a gente tira uma casquinha da ignorância porque está entrando conhecimento, está entrando nova experiência de vida, as vivências se transformam. E aí a gente consegue perceber que lá atrás a gente fazia como muitos ainda fazem. Faz uma prece para desejar o mal a alguém, já ouviram isso? Opa! É fundo! Isso é muito fundo. Orar para que o outro não se dê bem. Orar para que o outro não alcance. Orar, mas nossa, eu estou pedindo para um bem dele, porque se ele conseguir aquilo, ele vai debandar, ou ele vai me abandonar. Uai, então eu não posso crescer? Por que eu vou ficar agarrado àquela situação? Hum? Quantos casais estão em verdadeira distonia, não é sintonia? Estão totalmente afastados emocionalmente, podem até entrar no absurdo da relação conflituosa, da, da agressão, até da agressão, e continua lá, porque um acha que ainda ama, ou acha que as convenções sociais são mais importantes do que o seu próprio bem-estar. E aí vão mantendo aquela relação doente. E nas suas orações são capazes de dizer que ele não me abandone, ou que ela não me abandone, porque eu não sei viver sem ele, porque eu não sei viver sem ela. Como assim? Nascemos sós. Por mais que os nossos familiares tenham nos dado todo o aconchego a chegar a este mundo, a nossa história é só. E é só também a nossa história para voltar. Ou, na hora que a gente fecha os olhos e é levado para a nossa última morada, né, como fala a cultura, alguém vai juntinho lá do nosso lado. Não vai. Porque os espíritos é que evoluem. A matéria é o veículo para se alcançar essa evolução. Então, quando eu oro, tenho que levar em conta qual é o meu objetivo na hora em que eu vou fazer esse bate-papo. Fiz comigo? Observei tudo à minha volta? Porque a questão toda é essa. Jesus disse para. Vou ler aqui para vocês, estou na minha colinha. Jesus disse para os apóstolos, e em determinado momento foi Marcos isso que nos diz assim. Primeiro, no capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, perdoai. Por que perdoar? Porque ninguém, em sã consciência, pode dizer que está com a mente tranquila, com a mente em paz, se carrega uma ferida dentro do peito de ódio, de sentimentos pesados, porque alguém lhe feriu. E às vezes transforma isso num peso emocional tão grande que carrega pela vida inteira. O outro nem lembra mais que te fez mal, mas você está lá carregando o peso emocional. Mais adiante, Marcos, no capítulo 13, versículo 33, são palavras de Jesus, ele diz assim: olhai, vejam bem, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele não está falando orar e vigiar. Não tem lógica orar primeiro e vigiar depois. A lógica é olhai, entenda como está a vida, perceba como está o meio. Qual a tua participação nisso tudo? O quanto eu participo no âmbito do pessoal e do coletivo para o progresso, para a felicidade minha e do todo? Vigiai. Análise individual. Não é o vigiar para ver se vai vir alguém me fazer mal, não é isso não. É o vigiar de onde estão indo os meus pensamentos. Pensamentos são forças energéticas.
a ponto de gerarem doenças em nós e naquele que nós emitimos. Não pensem vocês que um pensamento de raiva, de ódio, de constante, me fugiu a palavra, julgamento, voltou. De constante julgamento sobre o outro, não chega no outro. Chega sim, só que daí vai depender do outro recebê-la ou não, querer guardá-la ou não. Já perceberam que às vezes vocês estão bem, nós estamos bem, parece que um dia está maravilhoso, de repente vem parece assim que uma onda de tristeza, ou alguma coisa que nos acomete, uma lembrança triste, de repente aparece uma lembrança que nos incomoda. Para e reflete nesse momento, reflete. O que será que está acontecendo? Foi eu que não estou vigilante nos meus pensamentos? Foi uma energia que chegou até mim e eu abri a porta e ela entrou? Tem isso também. O que Jesus nos alerta, olhai, vigiai e orai, foi. Olha o teu dia inteirinho como foi. Porque se você vai se recolher à noite e seu espírito, que é você, vai se desprender do corpo físico e ficar no plano espiritual, pensa bem qual foi o teu dia, como foi o teu dia, as relações, os pensamentos, porque nós vamos em sono físico, desprendidos da matéria, para as regiões, para as energias que vibramos o dia inteiro. Vigiai. Estou bem? Então aí eu posso orar e saber que vou me entregar ao sono físico e em espírito vou continuar o meu trabalho de evolução. Sério, né? É muito sério tudo isso. Santo Agostinho, que foi um dos espíritos que mais contribuiu, juntamente com São Luís e tantos outros. Eu convido vocês a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, abrirem ali na introdução e lerem a mini biografia de cada espírito que ali contribuiu para a formatação da doutrina espírita. Santo Agostinho é um deles. Ele está lá na questão 119 do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Ele diz que no processo de avaliação do dia que ele faz antes de dormir, se ele se lembrar que ele feriu alguém, que teve pensamentos injustos por alguém, ou que alguém, por força de uma palavra, de uma atitude, ficou mal por conta dele, ele imediatamente trata de buscar o acerto dessa situação. Para o dia seguinte ele ir lá, se perdoar, ou pedir perdão, ou chamar a pessoa para uma conversa, enfim. Porque senão ele não vai ter tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e se entregar ao sono, que é o encontro dele com Deus, era assim que ele dizia. E nesse meio de tudo que nós estamos falando, vamos até a questão 659 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, pergunta para os espíritos qual é a melhor maneira, a maneira ideal de orar, e eles respondem. Existe, então, uma maneira que você vai desenvolver de 3 formas. Durante a oração, primeiro você vai louvar, depois vai pedir e depois vai agradecer. O Evangelho de Jesus é inteirinho um louvor a Deus, um louvor ao Criador. É inteirinho um apelo, um clamor a Deus para que olhe por nós, seus filhos. É um pedir de Jesus por nós, não por ele, por nós. E também o evangelho dele, essa boa nova, essa mensagem que ele traz, ele não traz uma religião,
Jesus não traz, não chega e fala, agora vocês vão fazer isso que eu estou mandando. Nada disso. Ele traz reflexões, novos conceitos, para que a gente abra as mentes e comece a viver no reconhecimento do quanto nós precisamos uns dos outros. E depois ele agradece o tempo inteiro. Se tem uma coisa que Jesus fazia diariamente era louvar a Deus. Ele chamava todos para louvarem, iam a campo trabalhar. Ele nunca deixou de trabalhar, em todos os aspectos. E ao final do dia, depois de tudo feito, quando todos já iam dormir, ele se recolhia sempre em meditações e orações. Por que meditações? O que é meditar? É o processo de autobusca, autorreconhecimento. A meditação, ela se realiza de algumas formas, aí eu convido vocês a procurarem, né, os orientadores na área da meditação. É fantástico, a gente se reconhece, reconhece a respiração, reconhece o pulsar do nosso coração. Através da meditação, a gente vai eliminando os sentimentos que não nos fazem bem, o medo, a inveja, a prepotência, o mal-querer e assim por diante. E a gente vai reforçando os que fazem bem, né? Que é o carinho, o autorreconhecimento, o autocarinho, o autoamor, o autoperdão, e assim também para com o outro. É um exercício diário, que eu posso fazer durante o dia fazendo minhas atividades, ou que eu posso parar algumas horas, alguns minutos durante o dia e fazer. Já a oração é como se fosse aquele processo de olhar para mim mesmo, mas já me ligando na essência divina, que é Deus. E por que prosseguir, nos diz ali, e não seguir? Porque, amigos queridos, nós passamos tantas dores, nós passamos tantos tormentos. Hoje, então, nem se fala com o isolamento social, o distanciamento social, as pessoas tendo que ir trabalhar, pegar conduções, ou serem os condutores, as pessoas que estão ali na linha de frente nos hospitais, as pessoas que estão na limpeza pública, que estão nas limpezas dos hospitais, aqueles que não podem parar de jeito nenhum. E o medo de pegar o vírus. Vamos combinar o seguinte? Quando Jesus fala olhai, vigiai e orai, ele também quer dizer: toma todas as suas precauções, use máscara, lave as mãos constantemente. Saiu, ao chegar em casa, observa a tua higiene pessoal. Se tens pessoas de risco próximas a você, evite sair. Se não há alternativa, antes de encontrá-la, tome todas as providências para não lhe trazer nenhuma forma de contaminação. Esse é o olhai, é o vigiai, é o carinho pelo outro, é o amor pelo outro, é o preocupar-se consigo e com o outro. Aí eu estou tranquilo para adentrar no âmbito dos meus relacionamentos. Há pouco tempo eu escutei assim: eu não aguentei, eu fui no barzinho mesmo, o barzinho estava lotado. Aí eu falei: você tirou a máscara? Lógico que eu tirei, eu ia tomar cerveja. Eu falei: bom, você sabe da sua vida, eu não sei. Aí, conscientemente, né, essa pessoa muito querida me disse: não vou ficar 15 dias sem aparecer perto de você, porque afinal de contas, gente, eu tenho 62 anos e sou hipertensa, então logo eu sou do grupo de risco, né? E aí pensei: bom, pelo menos se preocupou comigo e não foi visitar os familiares mais velhos. Porque se tivesse sido contaminado, a gente sabe que pelo menos um período de 15 dias ali teria para tudo se manifestar. Mas olha que falta de responsabilidade. E aí,
o que nós temos visto, não só aonde residimos, mas nós temos visto isso até nas mídias sociais, nos jornalismos, né? O quanto as pessoas estão displicentes. E aí, contamina-se, desenvolve, vai parar num hospital e depender de aparelho para respirar. Isso é legal? Vai acusar a quem disso? Ai, Deus não é bom porque deixou esse vírus crescer sobre a terra, como escutei há pouco tempo. Ah, Deus? Ok. O que nos propõe o Pai Eterno é: te torne luz. Te criei para se tornar luz. O que eu faço com tudo isso que eu recebo? Eu não consigo respeitar as regras sociais que são necessárias para o meu bem-estar aqui na sociedade que eu vivo. Como é que eu vou querer que a ajuda dele chegue até mim? Porque ela chega. Toda vez que eu me ponho em oração, imediatamente forças de amor se mobilizam para me atender. Só que sou eu que dou a chave para receber ou não receber essa ajuda. Se eu sou irresponsável, não é? Eu não sou mais criança. Tenho que desenvolver agora o senso, não mais individual, numa situação como nós vivemos, a situação do coletivo. A gente não pode mais pensar somente no próprio umbigo. Tenho que continuar a desenvolver a tarefa árdua, prosseguir, orando e caminhando na minha autoevolução, sem esquecer que todo mundo está nesse mesmo meio. Nós somos muito amados, nós somos muito queridos. Todas as coisas que nos acontecem e nos desagradam têm duas razões. Uma, eu causei, a outra, eu causei. Não existe. Quando eu falo, mas eu não fiz nada para receber isso, é a primeira. Provavelmente está mais relacionada aí a alguma coisinha que sobrou de alguma encarnação aí antiga e agora está se manifestando. Ou, a segunda, foi semente que eu joguei aqui, estou colhendo aqui mesmo. Causa e efeito, ação e reação. Escolhas. Escolhas. E as escolhas geram resultados. Se eu sabia que o resultado podia ser negativo, porque mesmo assim tentei, insisti. Então, queridos irmãos, quando a gente fala ora e prossegue, que a espiritualidade nos orienta, e tem até uma poesia que foi psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, é uma poesia que se chama Ora e Prossegue. Ela é linda. Ela nos diz do quanto somos amados e do quanto nós podemos nos livrar das dificuldades se olharmos, vigiarmos e orarmos. E o orar não naquele sentido de recitar, de rezar, preces sempre iguais. Aquela coisa de ficar repetindo uma oração. Lembram? Jesus não falou, reze igual a mim. Ele deu um modelo para a gente entender. Que depois os espíritos vieram através do trabalho com Allan Kardec e disseram para ele, louvar, pedir e agradecer. Tenhamos humildade de entender que ainda somos pessoas, espíritos em evolução e precisamos crescer. Então, vamos pedir mesmo. Mas, atenção, eu tenho que olhar. Isso que eu estou pedindo aí, hein? Qual é o nível de necessidade disso realmente? Em que ponto isso não é aquela oração que vai prejudicar um bocado de gente? Só para atender o meu ego, só para atender a minha vaidade?
E lembrar que o orar é a minha intimidade com o Pai Criador, com essa essência divina que me deu esta grande oportunidade encarnatória, onde eu ocupo esse vaso de bênçãos que me ajuda a me corrigir das minhas fragilidades e das minhas deficiências morais e espirituais. Queridos irmãos, se existem exemplos na humanidade que podem nos fortalecer com relação a isso, e existem muitos exemplos, um deles é Madre Teresa de Calcutá. Para não correr o risco de falar errado, eu vou ler. Uma vez, um jornalista perguntou a Madre Teresa: Madre, quando a senhora ora, o que fala com Deus? Ela olhou no fundo dos olhos e respondeu: não falo nada, só escuto. O jornalista, não contente, voltou a perguntar: e o que Deus fala com a senhora? E ela, sem se fazer esperar, respondeu: ele não fala, só escuta. Ela não fala e Deus escuta. E ele não fala, também só escuta. Ela e ele se relacionam simplesmente por serem seres integrais. Estão integrados no amor, na confiança. Ela não precisava pedir, porque ela confiava. Quando nós confiamos e sabemos que aquilo que o nosso anseio deseja vem ao encontro do nosso crescimento espiritual e do coletivo, nem precisamos pedir. Às vezes precisamos só para entender que existe muito mais além daquilo que somos. Que nós possamos levar, né, esse bate-papo, essa pequena reflexão deste sábado à tarde para as nossas reflexões noturnas, para nos achegarmos mais ao Criador, para olhar o nosso próximo como olhamos a nós mesmos, né? Aquilo que eu desejo para mim, será que o outro não deseja também? Que tenhamos, assim, um excelente final de semana e um excelente início de semana amanhã. Que possamos ficar na paz de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada à Fraternidade Assistencial Seara de Luz por ter confiado mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós agradecemos aí pela mensagem, né? Eu acho que até nesse momento é bem propício mesmo, né? É um momento que o planeta, né, passa por uma dificuldade. Uhum. Você falou, nós estamos muito acostumados a orar. E no nosso orar é pedir. A gente faz uma listinha e pede, né? Você deu um exemplo da Madre Teresa, né? Na realidade, ela escuta. Então, assim, hoje a gente está muito acostumado a reclamar ou pedir pelas dificuldades da pandemia, de tudo, né? Nós temos que ser grato pela oportunidade de estarmos aqui nós dois, todos nos ouvindo essa tarde, gratos pela pandemia que está nos ensinando alguma coisa, a gente vai aprender alguma coisa com ela. Então, assim, tem muita coisa, eu acho que o tema foi bem propício, né? E a Casa Seara de Luz, mais uma vez, te agradece pelo tempo, pela dedicação. Acho ótimo, acho que para nós aqui foi muito bom. E a gente tem que agora aproveitar esses momentos, aquilo que você falou, esse restinho de tarde, e começar a refletir um pouquinho, né? Entrar intimamente, como você também falou em determinado momento, e a gente começar a fazer uma análise, né?
para ver até que ponto, né, nós temos essa intimidade, tanto com o nosso mestre, com Deus e com nós mesmos. Né? Porque muitas vezes a gente é só abstrato. Ao Salvador Carrasco Neto, boa tarde, obrigado pelo evento. Deve estar se referindo mais a você, ao Salvador, mas muito obrigado. A Vera Lúcia, gratidão, Eunice, as pessoas sendo gratas. A Vera também, a Ana, a Aninha, a Paula, boa tarde a todos. Ela é a fofinha. Cleide Matias, boa tarde também. O bom desse evangelho é que, na realidade, as pessoas muitas vezes não podem assistir agora, mas assistir depois, né? Então, a gente tem como, a coordenação, né, tem como monitorar e ver que a quantidade de pessoas, que muitas vezes, como você mesmo, você está numa cidade, não São Bernardo, estou em São Paulo, a Casa Seara de Luz é em São Bernardo, e a gente consegue estar passando um pouquinho, né? Basicamente, você trouxe o evangelho a todos, né? Então, isso é muito importante, esse canal aqui. Mesmo que as pessoas não assistam nesse momento, mas assistam depois. Helenice, eu acho que hoje não teve muitos comentários, mas teve o agradecimento. A Casa Seara de Luz novamente lhe agradece. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Pelo evangelho, pelo tempo, por trazer um pouquinho mais a mensagem do mestre a todos nós, né? Que eu acho que isso é importante ainda mais nesse momento. Helenice, com Deus, um excelente Muito obrigada. E a gente agora vai fazer a nossa prece aqui. Obrigado, Helenice. Então vamos continuando nesse ambiente aqui muito gostoso, harmônico, né? Então vamos ainda juntos iniciarmos essa nossa prece com agradecimento. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que estamos todos aqui reunidos, saúde, superando as dificuldades. Agradecer e que cada um de nós também tenha feito o correto entendimento do Evangelho dessa tarde. Que cada um de nós viaje intimamente, se reconheça, se conecte ao nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Que mudemos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que mais ouvimos do que pedimos. Que paremos de pedir e sim de agradecer. Agradecer mesmo, agradecer pelas dificuldades que nos fazem superar, nos fazem crescer. Agradecer a tudo e a todos. Agradecemos a nossa irmã Helenice, que trouxe o Evangelho, que trouxe esse tema importante. Realmente, cada um de nós reflita sobre isso e mude seus comportamentos, sua postura, e realmente se conecte ao plano maior. Vamos assim também, juntos, vibrar pelas nossas águas, que elas recebam através da equipe espiritual, através de nossos pensamentos, nossas vibrações, recebam o motivo do que tanto necessitamos, através do nosso próprio merecimento. Vibremos também ao nosso planeta, que se encontra enfermo por essa doença, se encontra enfermo também pela doença na moral, pela arrogância, pela ambição dos governantes, que cada um deles reflita sobre o que está fazendo, que vejamos os nossos irmãos ao lado dos países vizinhos, aos nossos irmãos da África, que sofrem pela miséria, sofrem pela doença, e seus governantes, nesse momento de dificuldade, mudem seu pensamento, mudem as suas atitudes, atendendo a todos eles. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram no leito hospitalar, aos seus familiares. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram na rua, desabrigados, que eles tenham a oportunidade do alimento, da dignidade, que sejam inseridos em nossa sociedade.
Vibremos às irmãs que continuam a sofrer a violência do leste. Seus agressores realmente, durante essa vida, reflitam e parem de fazer essas atrocidades. Que elas tenham a força, a habilidade de denúncia, e nós, como sociedade, as apoiemos. Vibremos aos irmãos que se encontram no presídio, presos, pelas suas atitudes, que saiam de lá melhores em pensamentos, em seu amor, que não agridam mais, que não violem o limite alheio. Vibremos também a nossa Casa Seara de Luz, que ela continue recebendo amparo, luz, toda a equipe espiritual, os mentores daquela casa, os estagiários que sempre nos acompanham. Vibremos também aos nossos mentores, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos conduzindo, e nós sejamos alertas, atentos, vigilantes nessa comunicação. Vibremos aos nossos familiares, que recebam a paz, que recebam a luz, e pedimos ao nosso Mestre, envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, envolvamos nossos lares e a nossa Casa Seara de Luz. Mestre Jesus, permaneça conosco durante toda essa semana. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma, agradecemos a todos que nos acompanharam, que tenham um excelente final de semana, que realmente façam uma reflexão sobre o tema. Aproveite esses minutos e tenhamos o máximo de aproveitamento, de informação dessa mensagem linda que nos foi passada hoje. Excelente final a todos, bom final de semana.